crianças! Vamos para mais uma aula de frações? Continuando a nossa aula, nós vamos ver hoje multiplicação de frações. Então, primeiro exemplo é um número natural por fração. Então, eu coloquei um exemplo aqui e vou explicar para vocês. Há alguns meses, Karina comprou um tablet em 6 prestações iguais e sem acréscimos. Ao pagar a quarta prestação, que fração do valor total do tablet terá sido paga? Então, que nós sabemos que o todo são 6 sobre 6, que é a fração do todo. Ela pagou 4. Então, cada prestação equivale a 1/6. Então, como o valor total do tablet foi dividido em 6 prestações iguais, temos que cada uma delas corresponde a 1/6. Assim, representamos as 4 prestações que Karina pagou da seguinte maneira. Então, quando você vai fazer uma adição, né, das frações, como ela pagou 4, você somaria 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. No caso, para facilitar, você pode multiplicar. Como que faz isso? É o valor total de prestações pagas pelo valor correspondente de cada prestação. Então, você vai multiplicar o 4 por 1/6. E como que faz essa multiplicação? Quando é um número natural, todo número natural também é representado por uma fração. Qual é a fração? É quando o denominador é 1. Por quê? A fração não é uma divisão, então 4 dividido por 1 vai dar 4 mesmo. Por isso que nós não usamos colocar o número 1 embaixo de um número natural, tá bom? Eu coloquei aqui para facilitar a compreensão na hora de você multiplicar. Como que é uma multiplicação de frações? Você vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 4 vezes 1 dá 4, 1 vezes 6 dá 6. Totalizando, então, 4/6. Sabendo que o preço total do tablet é R$ 1.200, quantos reais Karina já pagou? Então, como que a gente calcula? Nós colocamos assim, 4/6 de 1.200. Sempre que existe essa preposição de entre uma fração e um valor, você considere esse D como uma multiplicação. Então, você quer 4/6 de 1.200. Você quer multiplicar 4/6 por 1.200. E entra aquela forma que eu expliquei ali em cima. 1.200 é um valor, é um número natural. Equivale que a fração que corresponde a ele é que abaixo vem o número 1. 1.200 dividido por 1 dá 1.200. Então, você vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 4 vezes 1.200 e 6 vezes 1. 6 vezes 1, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, 4 vezes 1.200, 4.800. E 6 vezes 1 dá 6. Como fração é uma divisão, agora você vai dividir o 4.800 por 6. Então, vamos lá. 4.800 dividido por 6. 4 divide 6? Não. 48 divide 6? Sim. Olha lá a tabuada do 6. Qual o número que multiplicado por 6 dá 48 ou chega próximo a 48? Então, no caso aqui é o 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Abaixo 0. 0 não divide 6. Abaixo outro 0. 0 não divide 6. Então, o total é 800. Tá bom? Multiplicação de fração por fração. É a mesma coisa. Um outro exemplo aqui. Em uma biblioteca, chegaram livros para serem cadastrados e organizados. Dos livros que chegaram, 1/5 é importado.
dos quais 3/4 são franceses. Do total de livros, que frações correspondem aos livros franceses? Então, você quer 3/4 de 1/5. Então, vamos calcular 3/4 de 1/5. Quando aparece a preposição de, nós substituímos pela multiplicação. Então, fica 3/4 vezes 1/5. Como que é a multiplicação mesmo? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 5, 20. No caso, nós também podemos fazer esse cálculo realizando simplificações. Então, em vez de você calcular e simplificar depois, você pode simplificar para facilitar também o cálculo. Então, aqui, como que você faz a simplificação? Com os múltiplos. Então, se tem um número múltiplo, você consegue fazer essa simplificação. Então, eu coloquei um exemplo aqui. 4/3 vezes 9, 25avos, vezes 10/7. Como que nós vamos calcular, então, usando a simplificação? O que nós vemos aqui? Que o número 3 e o número 9 são múltiplos de 3. Então, você vai simplificar o 3 e o 9. Ó, o 3 e o 9, eles são múltiplos de 3. Então, você pode simplificar dividindo esse por 3 e esse por 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. 3 dividido por 3 e 9 dividido por 3. Ficou 4 sobre 1, que 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. O resto eu copiei, tá bom? Qual outro número aqui que também é múltiplo? É o 25 e o 10. Eles são múltiplos do quê? De 5, né? Olha lá a tabuada do 5, tem o 10 e tem o 25. Então, nós podemos dividir por 5 e dividir por 5. Foi o que eu fiz aqui, ó. 25 dividido por 5 e 10 dividido por 5. O resto eu copiei, tá bom? Copiei aqui, ó, 4 sobre 1, o 3, o 25 dividido por 5, o 10 dividido por 5 e o 7 eu copiei. 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu já fiz a simplificação. Agora, eu pego as frações já simplificadas e faço a multiplicação. Fica um cálculo mais fácil de se fazer do que você pegar o valor alto e multiplicar. Então, você simplificando facilita a conta. 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. 1 vezes 5 vezes 7 dá 35. Tá bom? Agora, nós vamos ver a divisão de frações. Então, nós vamos ver como é que faz o cálculo da divisão. Coloquei um exemplo aqui. Juliano vai acampar com seus amigos e para esse acampamento ele levará 3 litros de água que serão divididos em garrafas com meio litro cada. Quantas garrafas de meio litro Juliano vai encher? Então, nós vamos calcular 3 de meio litro. Como que faz isso? Nós vamos dividir o 3 por meio litro. Então, o 3 é como eu falei para vocês, o número natural, ele também é representado por uma fração. No caso, o denominador fica sendo 1. Por quê? 3 dividido por 1 dá 3 mesmo. Então, não é usual usar a fração. Porém, no cálculo, é bom você colocar para facilitar a conta, tá
tá bom? Então, é 3 sobre 1 dividido por 1/2. Como que calcula a divisão de frações? Então, a primeira fração permanece igual, que é o 3 sobre 1. Você muda a divisão para a multiplicação. E a segunda fração você inverte. O denominador vai para o numerador vai para o denominador. Então, você inverteu a fração, o 2 foi para cima, o 1 foi para baixo. Multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1, 6. Então, são 6 garrafas. Divisão de fração por um número natural. Leandro é filatelista, ou seja, é um colecionador de selos. E de toda a sua coleção de selos, 1/5 é importado. Esses selos importados serão organizados em 4 pastas com a mesma quantidade de selos cada uma. Que fração de toda a coleção de selos será colocada em cada pasta? Então, aqui eu fiz uma explicação também através de figuras, para facilitar a compreensão. Então, ele tem, de toda a coleção de selos, 1/5 é importado. Então, aqui é representada toda a coleção dele em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E 1/5, que é a parte que está pintada, é o numerador. Ele é importado. E desses selos importados, né, serão organizados em 4 pastas com a mesma quantidade de selos, cada uma. Que fração de toda a coleção de selos será colocada em cada pasta? Então, você pega essa figura, que é representada por 5 partes, e você vai dividir essas 5 partes em 4 partes iguais. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 partes. E essas 5 partes você vai dividir em 4. 1, 2, 3, 4. Passando um traço. Então, você dividiu 1/5 em 4 partes. Que fração de toda a coleção de selos será colocada em cada pasta? Ou seja, se essa parte aqui é a importada, então aqui vai ser uma parte aqui, ó. Uma parte de quanto? Quanto que deu o total aqui da fração? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, é 5 vezes 4, 20. Então, aqui corresponde a 1/20. No caso de você não utilizar figuras, você só efetuar o cálculo. Então, você pega 1/5 dividido por 4, que é o que ele está falando. O 4, ele é um número natural, nós sabemos que o número natural também é representado por uma fração, você colocando o denominador como 1. Então, vai ficar 1/5 dividido por 4 sobre 1. Como que calcula a divisão? A primeira fração permanece igual, você troca o sinal de divisão por multiplicação e a segunda fração você inverte. O denominador vai para o numerador vai para o denominador. Então, ficou uma multiplicação. Como que funciona a multiplicação? Numerador com numerador, 1 vezes 1, denominador com denominador, 5 vezes 4, 20. Então, Leandro irá colocar 1/20 de toda a sua coleção de selos em cada pasta. Outro exemplo, divisão de fração por fração. Em uma fábrica, a produção de doces de leite é colocada em um recipiente e depois distribuídas em potes com 1/15 da capacidade do recipiente. Sabendo que um dos recipientes está com 1/3 da capacidade, quantos potes
será necessário para colocar todo o doce desse recipiente? Então, para poder responder essa pergunta, precisamos calcular 1/3 de 1/15. Então, vamos fazer a conta. Por meio de figuras. Então, 1/3, você pode ver, as duas figuras têm o mesmo tamanho. Uma foi dividida em 3 partes e a outra foi dividida em 15 partes. Aqui, 1/3 corresponde a essa parte pintada da figura. E aqui, 1/15 corresponde à figura de baixo. Aí, o que você percebe? Note que 1/15 cabe 5 vezes em 1/3. 1/3 termina aqui. Então, 1/15 cabe 1, 2, 3, 4, 5. Ele cabe 5 vezes em 1/3. Portanto, 1/3 dividido por 1/15 é igual a 5. Ou seja, serão necessários 5 potes. Fazendo com cálculo sem o auxílio dessas figuras, como que a gente faz? Então, a gente calcula 1/3 dividido por 1/15. A primeira fração permanece, muda o sinal de divisão para multiplicação e a segunda fração você inverte. O denominador vai para cima, o numerador vai para baixo. Com essa inversão, você calcula agora a multiplicação. 1 vezes 15, 15. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, quanto dá? Na tabuada do 3, que número multiplicado a ele dá 15? É o 5. Tá bom? Então, aqui a forma eu expliquei através de figuras e através do próprio cálculo sem o auxílio de figuras, tá bom? Então, agora nós vamos resolver uma expressão. Nessa expressão, ela tem multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, aqui, ó, 2/5 vezes 3/2 menos 1/2 dividido por 5 mais 1/3. É uma expressão. Como que nós vamos resolver essa expressão? Primeiro passo, nós vamos resolver as multiplicações e divisões. Aqui temos a multiplicação, 2/5 vezes 3/2, e uma divisão, 1/2 dividido por 5. Então, resolvendo a multiplicação, nós vimos que a multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6, 5 vezes 2, 10. Ficando um total de 6/10. Nós vamos aqui e colocamos 6/10 no lugar dessa multiplicação, é o resultado. E da divisão? Pegamos 1/2 dividido por 5. Nós sabemos que um número natural, quando não tem, a forma dele de fração, é colocando o número 1 no denominador. Então, vamos fazer a divisão. Copiamos a primeira fração, invertemos o sinal de divisão para multiplicação, invertemos a fração, de 5 sobre 1 fica 1/5, e vamos resolver a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 5 dá 10, total 1/10. Nós vemos aqui, substituímos essa divisão pelo total, que é 1/10. Mais 1/3. Então, ficou 6/10 menos 1/10 mais 1/3. Então, a gente fez a multiplicação e a divisão, e agora nós vamos fazer a adição e subtração. Copiei aqui o resultado. Então, como que a gente faz para resolver uma subtração e uma adição com frações com um denominador diferente? Então, aqui o denominador é igual, mas aqui esse é diferente.
Como que a gente faz? Fatorando o denominador. Então, nós vamos pegar os denominadores, separar por vírgula, passar um traço, que significa divisão, nós vamos fatorar. E vamos fatorar pelo quê? Pelos números primos. Então, nós já estudamos os números primos. Qual é o primeiro número primo? 2. Então, 10 divide 2? Divide. Então, 10 dividido por 2 é 5. Nós colocamos o 5 aqui. 10 dividido por 2 é 5. E 3? 3 divide 2? Não. Então, nós copiamos. Dá para dividir por 2? Não, não dá mais. Qual é o próximo número primo? É o 3. Então, 5 dividido por 3 não dá. 5 dividido por 3 não dá, nós copiamos. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Não dá mais para dividir por 3. Qual é o próximo número primo? 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E 1 não dá, nós copiamos. Quando chega no resultado 1, parou a fatoração. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o resultado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Esse valor da fatoração, nós colocamos no denominador. Então, nós fazemos as frações. E no denominador, nós colocamos o número 30. E o numerador, como nós calculamos? Nós pegamos esse valor, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador, para dar o numerador das frações fatoradas. Então, vamos lá? 30 dividido por 10. Dá 3. 3 vezes 10, 30. Esse resultado, nós multiplicamos pelo numerador, que é 6. 3 vezes 6, 18. Colocamos aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. O que nós fizemos? Aqui é a continha. Essa parte aqui é a conta. Nós pegamos os denominadores, fizemos a fatoração, deu um valor de 30. Nós colocamos no denominador. Nós pegamos esse denominador, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. E o resultado a gente coloca no numerador. 30 dividido por 10, nós vimos que é 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3. 3 por 3 dá 1. Três menos 3 é 0. 0 divide 3? Não. Então, o resultado é 10. Vezes 1 dá 10. Tá bom? Como é soma e subtração com o mesmo denominador, permanece o denominador e fazemos a continha com o numerador. 18 menos 3 é 15, mais 10, 25. Desse valor aqui. Quando nós temos um resultado de uma fração e essa fração não é irredutível, nesse caso, nós podemos simplificar por 5. Olha lá a tabuada do 5, tem o 25 e tem o 30, né? 25 dividido por 5 dá 5. 30 dividido por 5 dá 6. Tá bom? Então, com base nessas informações, eu fiz uns exercícios lá no formulário Google para vocês treinarem, tá bom? Bons estudos!